Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Diretor do Flamengo encontrou erro na proposta do Vasco pela licitação do Maracanã. Quase 47 milhões, Flamengo tem a maior torcida do Brasil, aponta a nova pesquisa. Flamengo contrata jogador do Senegales para suas categorias de base. Real Sociedade da Espanha prepara plano de carreira para fechar com o ídolo rubro-negro. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Os grupos que vão concorrer no processo de licitação contam com a dupla Fla-Flu, consórcio Maracanã para Todos, que é o Vasco mais a W Torre, e o consórcio RNDG, que é a Arena 360, que hoje administra o estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os envelopes foram abertos e vistoriados por cada grupo, numa cerimônia realizada antes da suspensão do processo. O vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Duche de Abrantes, alegou que a proposta do Vasco está ilegal no edital. A gente pode ver que o consórcio do Vasco, para completar os números de jogos, utilizou direitos de jogos de clubes de fora do Rio, no caso o Brusque e o Santos. Ainda vamos precisar examinar com calma, mas todo o princípio dessa licitação é para atender ao estado do Rio de Janeiro, aos times do Rio de Janeiro. A gente entende que não vai passar isso, porque não é de boa fé. Então a gente entende que vai ser reprovado. Na hipótese que seria absurda de não reprovação, a gente vai impugnar. O vice-presidente geral do Flamengo mostrou-se grande otimista de que a proposta da dupla Fla-Flu será a vencedora da licitação do Maracanã, levando em consideração que a proposta feita beneficia os clubes do Rio de Janeiro. A nossa proposta é muito boa, a gente atende aos requisitos, a gente vai deixar o time do Vasco usar eventualmente, não vejo prejuízo nenhum, comentou uma entrevista lá após a entrega dos envelopes para análise. A situação do consórcio do Maracanã tem gerado muito desgaste entre o clube de São Cristóvão e os atuais mandatários da licitação do estádio Mário Filho. Com uma carga muito grande de jogos, algumas vezes pedidos do Cruz Maltino para jogar no estádio foram negadas. Dessa forma, a relação foi se desgastando e hoje os clubes lutam com todas as forças para vencer a licitação por um período de 20 anos, a partir de quando a mesma entrar em vigor. Ambas as partes acreditam numa vitória. O zagueiro Léo Ortiz desembarcou no Rio de Janeiro na noite da última terça-feira para iniciar a sua trajetória no Flamengo. Ainda no aeroporto Santos Dumont, o camisa 3 do Mengão levantou uma campanha para que os torcedores rubro-negros aderissem ao bigode, que é a marca registrada no visual aí do defensor. Espero que muitas pessoas façam também junto com o meu bigode. Meu cunhado e algumas pessoas próximas já começaram com essa campanha aí. Então eu espero que muitas pessoas aceitem essa campanha e possam fazer junto comigo também, declarou lá o Léo Ortiz em entrevista à Flá TV. Antes mesmo do Léo Ortiz chegar ao Flamengo, alguns torcedores já falavam sobre o visual do jogador. Além do defensor, o rubro-negro também divulgou a campanha por meio das redes sociais. Desse modo, a expectativa é de que boa parte da nação use o bigode para homenagear o zagueirão. Na tarde dessa quarta-feira, o Léo Ortiz já fez o presente lá no Ninho do Urubu, antes de ser integrado ao elenco e iniciar os seus trabalhos junto aos seus novos companheiros no campo. O zagueiro realizou exames médicos na sequência, aproveitou para conhecer as instalações do centro de treinamento do Flamengo. Antes de mais nada, após anunciar a contratação do Léo Ortiz, o Flamengo agiu rápido e já conseguiu registrar o nome do jogador no boletim informativo do diário, lá que é o BID da CBF. Nesse cenário, o camisa 3 pode estrear pelo Flamengo no jogo contra o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo segue rompendo fronteiras para reforçar as suas categorias de base. Depois do nigeriano Cholo Gundana, agora o clube aposta no senegalês Papa Diop, de 9 anos de idade.
O volante já conheceu as instalações do Ninho do Urubu após se destacar nas escolinhas do Starball Academy e ser adquirido para o time sub-10 do Mengão. O Papa Diop completa 10 anos no dia 1º de abril. O garoto é mais uma aquisição para a base vinda do exterior. Nos últimos meses, por exemplo, o Flamengo contratou o chileno João Orellana, de 18 anos, junto à Universidade Católica do Chile. Além disso, o clube também trouxe o Adriano Nicolas, de 17 anos, vindo do Alianza de Lima, do Peru. Essa informação foi dada pelo portal Flabase. O Flamengo tem a maior torcida do Brasil de forma disparada. Nessa quarta-feira, a empresa Atlas Intel realizou uma nova pesquisa e definiu que o time rubro-negro conta com 46,9 milhões de torcedores espalhados por todo o território nacional. De acordo com a pesquisa da empresa, o Flamengo tem 16,5 milhões de torcedores a mais do que o Corinthians, segundo colocado. O time paulista detém a marca de 30,4 milhões. Sendo assim, com base no IBGE, o Brasil possui 203,1 milhões de habitantes, dos quais 23% da população são de flamenguistas. Produção, coloca aí o ranking das 10 maiores torcidas pra gente. Primeiro vem o Flamengo com 46,9, segundo Corinthians 30,4, terceiro São Paulo 21,2, quarto Palmeiras 16,5, quinto Vasco 13,2, sexto Cruzeiro 13, sétimo Grêmio 9,8, oitavo Atlético Mineiro 9,2, nono Bahia 7,7 e décimo Internacional 7,5. Apesar de ainda não ter recebido oportunidades com o técnico Tite nessa temporada, o Everton Araújo está com prestígio alto com o treinador. Afinal, o América Mineiro tentou a sua contratação por empréstimo, porém, a comissão técnica do Flamengo barrou a saída do garoto de 21 anos. A ideia era que o contrato fosse até o final do Brasileiro da Série B desse ano com taxa de vitrine. O Everton Araújo é um velho conhecido do Leonardo Xerê, auxiliar técnico do América Mineiro. Cauã Almeida, que é o novo treinador. Ele foi assistente aqui no Sub-20 do Flamengo antes de se transferir para o clube de Minas Gerais. O garoto, inclusive, tem passagens pelo estado, onde vestiu aí a camisa do Cruzeiro na base. Além disso, o volante atuou também no Botafogo e no Volta Redonda aqui no Rio de Janeiro nas categorias inferiores. O menino soma 5 jogos com o Flamengo como profissional, com 3 partidas em 2023 e outras 2 na atual edição do Campeonato Carioca. O Everton Araújo participou dos 90 minutos dos jogos contra o Nova Iguaçu e contra a Portuguesa, quando o time do Flamengo estava em excursão para a pré-temporada nos Estados Unidos. Em dezembro do ano passado, o Flamengo comprou 40% do Everton Araújo, junto ao Volta Redonda, para ficar com o volante em definitivo, após uma temporada e meia de empréstimo. Na ocasião, o Flamengo havia adquirido os outros 30%. No entanto, o garoto ainda não se firmou no time principal, mas faz sucesso na base, sendo um dos pilares da equipe da campanha do título do Campeonato Brasileiro Sub-20 no ano passado. O Tite enxerga o Everton como um volante com potencial enorme de crescimento. Por conta dessa visão, o treinador do elenco profissional deu ok ao departamento de futebol para a aquisição dos 40% restantes no ano passado e vetou agora a sua saída para o América Mineiro. Bom jogador esse menino Everton. Todo mundo quer ser Flamengo. Dessa vez, o Corinthians deseja imitar o rubro-negro e sonha em receber o mesmo valor da cota de televisão. O argumento do clube paulista é de que consegue mais audiência do que o time de maior torcida do Brasil. Dessa forma, a diretoria da equipe do Parque São Jorge já está se estranhando com a Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão da maior parte do Campeonato Brasileiro. A argumentação do Corinthians não procede, afinal o Flamengo rendeu 26 pontos de audiência em média no ano passado. Já o Clube Paulista obteve 23, de acordo com informações divulgadas pela Folha de São Paulo. Por isso, a diretoria alvinegra deseja fechar com a Liga Forte União para a venda dos direitos de transmissão do Brasileirão 2025 e 2029. Por outro lado, o Flamengo faz parte da Libra, ao lado de clubes como Palmeiras, Santos e São Paulo. Esse grupo assinou um pré-contrato com a Globo na última sexta-feira.
Já o Corinthians se aproxima da Liga Forte União, bloco composto por times como Vasco, Botafogo, Internacional, Cruzeiro, Fluminense e Fortaleza. Enquanto os clubes tentam negociar os direitos de transmissão do Brasileirão 2025 em diante, o torneio segue nos mesmos moldes dos anteriores, com a Globo tendo a permissão para mostrar a maioria das partidas. Apenas o Atlético Paranaense não tem vínculo com a principal rede de televisão do país, no pacote de canais fechados somente na aberta. Dessa forma, as partidas do Flamengo no Brasileiro 2024 terão exibição normal da TV Globo, TV também, canal fechado, e no Premiere em pay-per-view. Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. O Mundial de Clubes de 2025, para o qual o Flamengo já está garantido, ganhou um novo integrante nessa quarta-feira. Isso aconteceu devido à eliminação do Red Leipzig, da Alemanha, pela equipe do Real Madrid da Espanha na Liga dos Campeões. Com isso, o Borussia Dortmund garantiu a vaga na próxima edição do torneio. O Borussia Dortmund é o 20º time classificado para o Mundial de Clubes de 2025 e o segundo alemão, uma vez que o Bayern de Munique já estava garantido no próximo torneio organizado pela FIFA. Dessa forma, entre os clubes da UEFA, entidade que organiza as competições na Europa, restam apenas 3 vagas. Produção, coloca aí pra gente os 20 clubes já classificados para o Mundial de 2025. Brasil, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Alemanha, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Inglaterra, Chelsea e Manchester City. Portugal, Porto e Benfica. Espanha, Real Madrid. França, PSG. Itália, Inter de Milão. Arábia Saudita, Al Hilal. Japão, Uraia Red Diamond. Egito, Al-Ali. Marrocos, Wydad Casablanca. México, Monterrey e León. Estados Unidos, Seattle Sounders. Nova Zelândia, Auckland City. A janela do futebol europeu se abre em breve para novas contratações e o Flamengo com certeza pode sofrer nas mãos dos europeus. A Real Sociedad da Espanha, que foi recentemente eliminada na Champions League para o PSG, já está interessada em fechar com o grande ídolo do Flamengo e está disposta a apresentar um grande plano de carreira para convencer o jogador. A janela do futebol europeu encontra-se fechada nesse momento, ou seja, o Flamengo não teme aí perder jogadores para os europeus ainda agora, já que a janela só vai abrir em agosto. Devido ao grande sucesso do Flamengo no Brasil, é comum que os clubes europeus olhem para os grandes jogadores do Mengão, sendo o Gabigol, camisa 10, e ídolo, um dos grandes alvos. A Real Sociedade está interessada em Gabigol e estaria preparando um plano de carreira para convencer o jogador a jogar novamente na Europa. De acordo com informações do portal espanhol Mais Fichajes, a Real Sociedade está interessada no Gabigol e estaria preparando um plano de carreira para convencer o jogador a jogar novamente na Europa, onde ele não teve sucesso em suas passagens pela Inter de Milão e pelo Benfica de Portugal. A ideia, segundo a matéria, é oferecer tudo o que estiver à disposição para deixar o Gabigol à vontade para mostrar o seu futebol no velho continente. Ou seja, o plano do time espanhol é dar total confiança para o atacante voltar a brilhar na carreira, especialmente no velho continente. A situação do jogador com o Flamengo é de um contrato que vai até dezembro de 2024. No começo do ano, a prioridade do Flamengo era renová-lo, mas isso foi sendo deixado de lado com a atual fase ruim que vive o jogador. No Brasil, o Corinthians e o Bahia já demonstraram interesse no jogador, mas souberam que o Flamengo deseja, mesmo em caso de se desfazer dele, negociá-lo com a Europa, o que acaba ligando o sinal de alerta na Sociedade e no Real Betis, ambos da Espanha, que estão de olho no jogador. Aí eu te pergunto, você é a favor que o Flamengo venda o Gabigol? Coloca aí. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo, prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo José Clóvis, de Itaituba, no Pará.
Alô, meu amigo Luiz Paulo Azevedo de Vitória, no Espírito Santo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Wilson Antônio da Silva de Guapimirim, aqui no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Antônio Alves de João Pessoa, na Paraíba. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Diogo Moura. Alô, seu netinho Benjamin, que vai fazer aniversário no dia 4 de abril, lá de Fortaleza, no Ceará. Alô, meu amigo Djalma França e flamenguistas da cidade do Zé Doca, no Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Jairo dos Santos de Aracaju, em Sergipe. Alô, meu amigo Sebastião Gomes de Almeida de Conceição da Barra, no Espírito Santo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Fernando Ribeiro. Alô, sua esposa Adriana Marines e toda a família, desejando parabéns para a cunhada Rogéria, que fez 55 anos ontem. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, minha querida amiga Rogéria. Parabéns! E também vou mandar aqui meus parabéns para minha grande amiga Elizabeth Jimenez, está fazendo aniversário hoje. Muita saúde, muitos anos de vida para você, querida. Que Deus continue iluminando os seus caminhos. Você é gente finíssima. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado aqui comigo. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!